de louvor, cantarei a ti, Senhor, tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, Senhor. Tu és o único Deus que merece a adoração, honra e glórias a Ti. Tu és o nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador e nosso glorificador. Estamos entregues nas Tuas mãos para que a Tua obra seja realizada em nós e através de nós. Com certeza, Pai, reconhecemos o perdão dos nossos pecados, de nossas iniquidades, e estamos prontos para recebermos de Ti a purificação, o perdão, a Tua graça maravilhosa manifestada a nosso favor. Por isso, diante do Teu altar, Pai, me coloco juntamente com esta igreja e demais irmãos que estão me ouvindo, que o Senhor possa, cada um que está diante de Ti, diante do Teu sacrifício nesta manhã, possa receber de Ti a graça e a misericórdia. Tu és o curador de nossos corpos feridos, tirando a enfermidade, a doença, a fraqueza, o mal. Tu és o controlador de cada órgão, da nossa mente, do nosso cérebro. Nós sabemos que o nosso cérebro comanda o nosso corpo, mas o Senhor comanda o nosso cérebro. Assim cremos, Pai, que Tu has de nos ajudar, nos protegendo e nos guardando das mudanças que têm vindo sobre a atmosfera terrestre. Nos rendemos a Ti para o Teu serviço, agradecidos por cada cântico que entoamos a Ti, na esperança de que sejam recebidos no Teu trono de graça, e Tu estejas abençoando-nos por causa disto, habitando no meio dos nossos louvores e ajudando a cada um de nós a abrir o coração, a mente, abrir a alma, o espírito, para que o Senhor possa receber um perfeito louvor, uma perfeita adoração. Obrigado, Pai, te agradeço por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Tabernáculo Vitória. Bom dia, irmãos da internet. Por acaso estiverem nos vendo, nos ouvindo, aqueles que por alguma maneira nos ouvirá ainda na gravação, nos vídeos, através do YouTube e da nossa página. Que Deus abençoe a cada um, supra as suas necessidades e com certeza, como nós aqui estamos clamando pelo perdão através do sangue, também acredito que todos estão neste mesmo clamor, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Nós vamos tentar ter um controle da nossa voz. Estamos todos com essa ameaça de gripe, e eu já com essa tosse há mais de 2 meses, que tem me perturbado bastante. Eu gostaria nesta manhã de ler Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva e a queda do homem.
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão, onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. E disse o Senhor Deus então: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Que Deus abençoe sua santa palavra em nossos corações. Podem se assentar, irmãos. Ainda sob o clima da Semana Santa,
Eu quero chamar o meu tema nesta manhã de Operação Resgate, que deu título à nossa programação do final de semana passado. Na sexta, sábado e domingo, Deus nos abençoou grandemente através dos jovens com os teatros. E isso ainda queima meu coração até hoje, e acredito que quem assiste uma vez não resiste em assistir a segunda, a terceira e outras vezes quantas forem necessárias para deixar aquela mensagem encaixar dentro dos nossos corações. Operação Resgate é um título até assim sugestivo para o acontecimento, o fato, mas não pode haver um resgate se não haver um sequestro, um roubo. E esse sequestro foi no Jardim do Éden, quando o homem foi sequestrado por Satanás através da incredulidade, do engano, da mentira e da religião. Porque o homem fez para si uma cobertura, ele mesmo, sem esperar Deus. O homem pegou folhas de figueira, coseu, costurou e fez aventais para ele e para Eva. E quando Deus veio vesti-lo, Deus matou um cordeiro, tirou a pele e fez túnicas para ele. Cobertura é religião, uma cobertura religiosa, tentando cobrir a nudez, porque eles estavam nus. Antes da santidade, eles estiveram também nus, mas nem percebiam. Mas agora, eles, no pecado, estavam nus e perceberam que estavam e sentiram vergonha de Deus. Veja como que o pecado tira do homem a sua beleza, o seu caráter. E qualquer um deveria sentir-se como Adão e Eva, envergonhado de sua postura, de suas vestes, diante da presença de Deus, porque ele se encontra nu, se encontra sem vestes que cubra, né, todo o seu corpo. Para que pensemos na queda do homem, nós temos que voltar ao princípio da sua criação. Como Deus criara o homem e depois o formou. Criação e formação. Homem criado e o homem formado. No princípio da criação dos seres viventes, depois de criar todas as coisas, céus e terra, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Este era o homem divino, o homem espiritual. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E assim viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Verso 31. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Acompanhando a formação do Jardim do Éden. Então, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava,
porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Até então não havia homem no corpo humano para lavrar a terra, porque o homem era divino, espiritual. Era o homem espírito. E agora que havia o homem carne. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra, toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, e por toda a terra, né? O Pison, que andava pelas terras de Avilá, e Gion, e assim o rio Eufrates, que banhava o Oriente Médio, banha até hoje o Oriente Médio. Então vemos por aí que a criação do homem, ela é um fato separado da formação dele do pó da terra. O homem é carne, disse Deus certo dia, né? E ele, por isso, foi expulso do jardim do Éden após o pecado. Por quê? Ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente no corpo da morte. E seria o sofrimento eterno para o homem, se ele vivesse eternamente no corpo da morte, envelhecendo, 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 envelhecendo. Então Deus colocou os querubins para cercar o jardim do Éden, a árvore da vida, para que o homem não tocasse nela. Expulsou dali ao homem, a mulher e a Satanás. Você percebe que a serpente, Deus amaldiçoou a serpente, e quando chegou no homem, ele não pôde amaldiçoá-lo. Ele amaldiçoou a terra no lugar do homem. Mas ao homem, Deus não amaldiçoou. Deus disse: maldita é a terra por causa de ti. Então, o culpado da maldição da terra foi o homem. O pecado causou isso. Mas o homem não foi amaldiçoado, porque Deus já o havia abençoado quando criara. O profeta disse na mensagem Gênesis que a primeira coisa que Deus criou foi a luz, foi o Logos, foi o fogo divino, a presença de Deus neste Logos. E esse Logos é a palavra, é o verbo, o qual era o próprio Deus. Essa palavra que Deus criara é que estava sendo um com ele. Deus e sua palavra eram a mesma coisa, diz a Bíblia, diz o profeta de Deus. E Deus criou todas as coisas através da sua palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas que existem. Todas as coisas subsistem, foram criadas por Ele e para Ele. Essa palavra de Deus na qual nós somos gerados, produzidos, gerados também, através da palavra. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Então foi a palavra falada de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem, ele é a sua palavra, ele e o seu Logos. Deus se identificava através do Logos, da coluna de fogo. Ali estava Deus. Aquilo era Deus. Era o Verbo. No princípio era o Verbo.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E se fez homem e habitou entre nós. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou a esta imagem. O Logos de Deus, a palavra de Deus, foi o que Deus criou. O homem. O ser divino. O que poderia ser chamado de Filho de Deus. No corpo, nos é permitido ser chamados filhos de Deus. Mas, na verdade, não nos identificamos com Deus em nosso corpo, mas em nosso espírito, sim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. É eu e a palavra, é você e a palavra, você e a palavra. Você é espírito. Você já percebeu que não existe espíritas, a não ser os seguidores do espiritismo? Mas não há espírita no feminino. Há espírito, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e na palavra e em verdade. Deus é espírito, nós somos filhos de Deus, somos espíritos, semelhantes a Ele. Neste corpo espiritual, nesta formação, criação de Deus, do Logos de Deus, o homem não caiu. Diz o irmão Brana, o homem não caiu, não pecou em seu espírito, senão em seu corpo, em sua carne. Em seu espírito ele não pecou, porque ele era como Deus e não podia pecar. Ele foi abençoado como semelhança de Deus e a sua palavra. Então o homem é perfeito, porém em seu espírito, não em seu corpo. Não como um ser humano, mas como um ser divino. Isso possivelmente dá margem para que você possa adentrar mais no pensamento da redenção, da salvação, de como a graça de Deus nos alcança de uma forma tão espetacular, tão grandiosa, que nos mostra a nossa posição diante da grande graça do Senhor Jesus Cristo. Ele veio resgatar este homem que caiu. O homem corpo, o homem carne, não resistiu à tentação que lhe fora oferecido, e por isso ele pecou na carne. Ele cometeu seu pecado na carne, e foi, diz o profeta, o primeiro sangue derramado no Éden. Foi o sangue da virgindade de Eva. A serpente veio pós isto, através do próprio homem, fazer cobertura de folhas de figueira, de árvores, para cobertar o homem, para cobrir o homem, que o profeta chamou de religião. Denominações não cobrem pecado. E então Deus mesmo matou o cordeiro, tirou a sua pele e fez mantos para o homem, cobertura para o homem, que é a vida do cordeiro. Isso é o único que cobre pecado, é o único que cobre a nudez totalmente dele, é a pele do cordeiro, é a natureza do cordeiro, é a vida do cordeiro que é dado por nós, para nos resgatar e nos salvar. Quando o homem se viu fora do pecado, fora do Éden, por causa do pecado, o profeta diz que para ele foi um choque muito grande, porque Deus o dera para dominar toda a terra e céus. O homem era dono dos céus e da terra. Ele dominaria tudo. Tudo que Deus criou para o homem. Deu para o homem. Desde o pequeno animal até o dinossauro, Deus criou, fez, formou do pó da terra, das águas, e o deu a Adão, para que Adão os dominasse no seu formato espiritual.
quando Deus entregou nas mãos do homem toda a sua criação, o homem se sentia, como o profeta diz, o Deus da terra. E todo o entardecer, Deus vinha para ter companheirismo com esse Deus da terra, que ele criara a sua imagem e a sua semelhança. Quando conversavam, quando dialogavam, era Deus falando com Deus. Era espírito com espírito. E assim viveu Adão no jardim do Éden, ou no Éden, dominando animais, plantas, espaço, dominando os grandes peixes dos rios, que vinham ter companheirismo com ele, diz o profeta, que Adão chegava na beira do rio e chamava os peixes, e eles vinham para ter companheirismo com o seu Deus. Assim como Deus nos chama para vir à sua casa, para nós termos companheirismo com Ele. Deus ama o companheirismo. E essa natureza foi com Adão. Amar o companheirismo. Ser chamado para compartilhar a sua alegria, seu prazer, sua revelação, sua satisfação. Ele quer compartilhar com alguém. Ele quer distribuir aquilo. Por que necessidade teria Deus de descer todo o entardecer para que pudesse ter um papo, um bate-papo? Não de homem para homem, mas de Deus para Deus com o seu Filho. Imagine você que coisa mais gostosa de pensar. A posição que nós nos encontrávamos antes da fundação do mundo, porque você pode perceber que quando Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e disse para eles, e disse para este homem, frutificai. O que quer dizer isto? O verbo frutificar, produzir frutos iguais a ele. Uma árvore produz fruto igualzinha a ela. A semente, a árvore que tem semente, cai a semente, nasce. É a mesma natureza da que produziu o fruto. Veja minha loucura nos meus pensamentos. Há tempo já lhes falei isso. Ele disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Ele se frutificou, multiplicou-se, encheu a terra, que era uma ordem divina. E aquele fruto que saiu dele, na sua união com o Logos, com a palavra, porque era macho e fêmea, os frutos eram da mesma natureza que ele havia sido criado. Então, milhões e milhões de frutos foram produzidos no reino espiritual, no homem Logos, do homem espírito. E eles dominavam a terra. Eles tinham domínio sobre todas as coisas na terra. Era Adão e sua família. Era Adão e o seu reino. Se permanecesse, seria algo extraordinário hoje. Mas o homem foi sequestrado, foi enganado e levado cativo por causa do pecado, da incredulidade, da dúvida que veio sobre o seu coração, ponto de interrogação que ele teve com respeito à ordem de Deus, se aquilo era mesmo o que Deus queria, ordenara, ou se ele acreditava na serpente, que disse que certamente não morreriam. E assim perdura esta dúvida até hoje, no ponto de interrogação no ser humano. Devo obedecer isto? Será isso de Deus? Será aquilo de Deus? E assim ele vai de pecado em pecado, desobediência em desobediência, e vai perdendo a sua qualidade de filho de Deus.
O profeta diz numa mensagem que nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, moça ou rapaz, vai fazer algo errado sem que um pensamento venha na sua mente lhe dizendo, está errado. Mas ele prossegue, passa por cima daquilo e faz, mesmo sabendo que é errado. Isto chama-se iniquidade. Fazer aquilo que sabe que não deve fazer. Mas mesmo assim, ele o faz. Adão não foi enganado. Eva, sendo enganada, fez ele se enganar. O profeta chega a dizer numa mensagem que se Adão não tivesse feito aquilo, ele não seria tipo de Cristo. Ele sabia que estava errado e que ia morrer, mas ele morria por sua esposa, por sua mulher. Ele se rendeu. Que é o tipo de Cristo. O segundo Adão, que se rendeu pela sua igreja, pelo seu povo, pela sua amada, pela sua noiva. Imagino aquele dia do Éden. Aquele primeiro dia que Adão experimentou o juízo de Deus. Até então somente a graça, a bondade, as coisas maravilhosas que Deus fizera e dera para ele. Aquelas coisas que foram só aumentando mais a graça maravilhosa de Deus na vida dele. Mas naquele dia, quando ele sentiu o primeiro gozo da fruta, os céus romperam-se de uma vez em raios e trovões, porque ali estava a queda do homem. O profeta disse que começou a haver um reboliço no Éden, um corre-corre, porque os animais que antes eram amáveis, dóceis, em companheirismo um com o outro, agora estavam com suas naturezas carnais, carnívoras. E a disputa para a sobrevivência começou ali. Então, o homem tentou organizar, não conseguiu. Tentou dominar os animais, com certeza. Quando ele viu o alvoroço, viu as coisas caírem de cabeça para baixo, com certeza ele tentou ali apaziguar. Parem com isso. E nenhum animal lhe obedecia mais. Pelo contrário, rosnava para ele. Avançava para cima dele. E como escondeu de Deus, ele também escondia das feras da terra. E graças a Deus o profeta disse, Deus observou aquilo e disse, o homem não vai prevalecer. Ele fez animais ferozes. Ele fez animais enormes, grandes dinossauros, diz o profeta, em toda a floresta de Deus, que atingia a terra inteira. Mas Deus então enviou uma explosão atômica que aniquilou com esses animais que eram mais altos que as árvores, eram maiores que as montanhas. Nos altos montes, imagine um homem pequenininho perto de um grande dinossauro. Como ele iria dominar um dinossauro? Impossível para o homem. Então Deus enviou esta explosão atômica que eliminou esses animais, espalhou os demais pelas florestas, e o homem pôde então, no que ele tinha ali sob o seu domínio, sobreviver com aquilo. Ele não tinha mais autoridade criativa, ele não podia mais determinar e ser cumprido o que ele determinava. Ele agora tinha que pedir, tinha que implorar, tinha que chorar, pela primeira vez sentir na pele a tristeza, a angústia, a dor.
E cada ferida que ele tinha, ele sentia a dor. E antes ele não tinha aquilo. Ah, mas ele era espírito, pastor. Ele era uma luz, um logos, sim. Mas aquilo é o que eles podiam ver. Deus era um logos, uma coluna de fogo. É uma coluna de fogo. Mas quando Moisés viu a sarça ardendo, com esta coluna de fogo lá no Monte Horebe, ele teve curiosidade, porque aquele fogo, aquela coluna de fogo, né, aquele logos que ali estava, disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o que sou. E Moisés, como qualquer um de nós, ficou curioso. Como será Deus? Como Deus se parece? Se você pudesse ver Deus, qual é a sua fisionomia, a sua feição? Né? Imagine logo o Apocalipse, olhos como de fogo. Aí você vai criando o que João viu na ilha de Pátimo, você vai criar algo que vai te assustar. Pés reluzentes e etc. e tal. Mas Moisés disse: Senhor, permita-me vê-lo. Eu gostaria tanto de ver tua face. Deus disse: Moisés, se alguém ver minha face, morre. Não resiste de ver. Mas ele insistiu tanto que Deus disse: está bem, esconda-se atrás daquela pedra. Ele disse: epa, a coisa já está ficando feia. Tem que esconder para ver Deus. Esconda atrás daquela rocha lá e cubra os seus olhos. Quando eu disser sim, você, então levanta e me vê. E assim, Moisés correu para detrás da rocha, da pedra, se escondeu, tampou os olhos, ficou quietinho, até que Deus disse: pois não, Moisés. Aí ele arregalou os olhos, olhou para a sarça ardendo, para aquela coluna de fogo, e ele viu os lombos de um homem, mas não viu a face dele. Viu os lombos de um homem no meio do fogo. Que era Deus? Um homem. Essa é a imagem e semelhança de Deus. Você quer conhecer Deus, ver Deus? O homem. Deus é semelhante ao homem. O homem é semelhante a Deus. Não esse corpo de pecado. Se você pudesse ver o seu espírito, você veria você mesmo, mas no seu estado espiritual, glorificado, fogo, coluna de fogo. Nós somos luzes, originalmente luzes, como Ele é a luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz como Ele é luz e está na luz, e nós também temos que andar nesta luz, caminhar nesta luz, nessa revelação de Deus, nesse fogo de Deus, nesse logos de Deus que é o homem. Não é outra coisa senão o homem. Se houvera Moisés permanecido até o nascimento, vida e paixão de Cristo, se ele olhasse a face de Deus lá naquele fogo, naquela sarça ardendo, ele ia ver Jesus, que Jesus é Deus. A primeira coisa que Deus criou foi o Logos, o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo era Jesus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus em carne humana, a luz de Deus em carne humana, e pousando sobre um homem, se identificando sobre um homem. Por isso, quando Ele foi batizado, a voz veio dos céus, e uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba, pousou sobre Jesus e disse: este é
o meu Filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Ali estava a primeira criação de Deus, o princípio da criação de Deus, que era o Logos, a palavra, o Senhor Jesus Cristo. Mas então, assim que chegou a notícia de que o homem havia caído, havia perdido a sua santidade, que o homem desaparecera em formato de ordem, de poder, de graça, de condições de governo, o homem não existia mais na sua originalidade como criado, como fora criado e formado para dominar e reinar sobre a terra. E a notícia que correu no Éden foi esta: o homem foi sequestrado. O homem foi enganado. A notícia correndo sobre a terra, que o homem havia sido enganado. E Deus disse: certamente morrereis. E o homem foi parar no cativeiro da morte, como cativo da morte. A partir de então, toda a morte que houve sobre a face da terra, de animais, a culpa caiu sobre Adão. Porque Deus disse que maldita é a terra por causa de ti. E ali começou as mortes. O primeiro homem em carne que veio foi Caim e Abel, nascido de mulher. E ali foi a primeira morte, o primeiro sangue derramado no formato humano, e um homem padeceu, morreu e foi aprisionado nas cadeias da morte, da qual Satanás tinha as chaves da morte e do inferno. Porque o desafio do Éden era derrubar o homem, fazer o homem de Deus cair. É certo que ele tentara, por certo, que o diabo tentara o homem antes, mas não prevaleceu pela sua posição espiritual. O diabo não teve condições de vencer o homem divino, o homem de Deus. Então, na forma humana, na fraqueza humana, nos sentimentos humanos, na curiosidade humana, nos desejos humanos, foi que Satanás achou a brecha e entrou. E quando caiu o homem, e não havia mais condições de ser restaurado, resgatado, precisaria então de algo que a própria palavra já havia estabelecido. Era a lei divina. Para que o homem voltasse à sua posição original, em que ele estava na palavra e a palavra estava nele, e ele era glorificado, a única condição era o resgate. A lei exigia o pagamento de um resgate para poder soltar, libertar o sequestrado, a vítima. E Satanás, aproveitando do assim diz o Senhor, que aceitava só o sacrifício de um outro homem, porém justo, santo, aquela condição primordial de Adão, aquela primeira posição de Adão, tinha que ter um outro homem naquela mesma posição, para que pudesse resgatar o homem. Um homem digno, santo, puro, sem mácula, para representar uma ovelha, um cordeiro, para ser morto como Deus fez para vestir o homem, agora tinha que ser morto para resgatar o homem. Então passou-se em revista todo o exército divino, todo o exército celestial, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se qualificando ou se apresentando para resgatar o homem. Tal era a tristeza que habitava na terra, tal era o choro, o lamento que havia sobre a terra.
anjos, arcanjos, querubins, o profeta diz, não entendiam nada, porque eles nunca haviam pecado. Eles nunca haviam saído dos céus, a posição celestial, para a posição humana. Mas existiam aqueles que lá estavam. Isso foi na eternidade. E se apresentaram diante de Deus grandes homens, profetas, escribas, para ser o sacrifício, para servir de resgate, para levantar o homem de volta à sua posição. Mas nenhum deles serviu. Por quê? Porque tinham manchas em suas vidas humanas. Tinham sido vencidos também por uma carnalidade. Começando desde lá, do princípio, e vindo através dos profetas, Abraão se apresentando para resgatar o homem, para descer e ser o sacrifício, ser o resgate, o preço, para que o homem levantasse, não pôde. Ele havia caído sobre a fraqueza da mentira, da dúvida da palavra, ao ir ao Egito em busca de alimento, ao mentir que Sara era sua esposa, então não serviu. Moisés se apresentou, também não serviu, porque ele havia irado contra o povo de Israel e desobedeceu a Deus quando disse tocar na rocha, e ele bateu na rocha 2 vezes. Também não serviu, tinha mancha. Cada homem que estava lá tinha uma mancha, e não servia, tinha que ser um cordeiro sem mancha, uma ovelha sem nenhuma mancha, branquinha, branquinha, branquinha. Mas todos, diz a Bíblia, Romanos, não há um justo, nenhum sequer. Não havia um justo nos céus ou na mente de Deus ali, naquela chamada para poder buscar o homem caído. Não havia um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos haviam pecado. E você imagina esse acontecimento na eternidade. Não pense que foi nos dias de Noé, ou nos dias de Moisés, ou qualquer profeta. Também se apresentou Noé, mas não serviu, tornou-se um bêbado, uma mancha sobre ele. O profeta chegou a chamá-lo de profeta beberrão, profeta bêbado. Não serviu. Como fazer então agora? A lamúria, o choro, a lamentação. Como resgatar o homem? Como resgatar o homem? Como elevar o homem de volta à sua posição original? Aí sim, a palavra se coloca diante de Deus, o Logos, o Verbo, se coloca diante do Pai que o criara e diz: Pai, eu desço e busco o homem de volta, trago o homem de volta. Mas terá que descer ao inferno. Eu desço ao inferno, ao Hades, à sepultura. Mas te garanto, eu trago o homem de volta para nós outra vez. Então, o Verbo se fez carne. No ventre de uma mulher, se tornou um homem. O Logos se fez carne, dentro de um ventre feminino. E nasceu um homem, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem nenhum defeito, uma genuína ovelha de Deus. Cresceu diante daquela cidade, dos povos daquela cidade, sem vaidade, sem querer posição social. Ele sabia que era Deus, que tinha vindo de Deus e que ele ia voltar para Deus. Ele tinha convicção de sua missão. Era o resgate
do homem, da humanidade. E assim, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, se tornou um homem, Jesus de Nazaré, simplesmente Jesus de Nazaré. Um homem que feria, que sentia dores, que experimentou o trabalho árduo, experimentou as doenças, a fraqueza, sabia o que era uma dor de cabeça, sabia o que era uma dor de estômago, uma úlcera no estômago, ele sabia que dor era aquela, porque ele era um homem, apenas um homem. Ele desceu da sua glória para se tornar um homem. E resgatar o homem. Satanás viu aquilo também, ele estava na reunião. Disse, então eu vou matar esse. Esse eu mato. Mas não sabia ele que lá naquele batismo, quando ele tivesse 30 anos de idade, Deus ia dizer, eu tenho o prazer de habitar dentro dele. Tenho o prazer de ter companheirismo com este homem. Este homem e eu somos um. Ele disse, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas naquela hora Deus disse, eu e meu filho somos um também. E ali ele estava resignado a entregar-se como Cordeiro de Deus. Foi ali que o Espírito Santo desceu e o profeta teve a visão dele como homem. Diz, eis aí o Cordeiro de Deus. Todos olharam para ver o Cordeiro de Deus. Quem? Eis aí o Cordeiro de Deus descendo as águas. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não entenderam nada, viram quem? Jesus de Nazaré, profeta da Galileia. Que a única capa que ele tinha, sua mãe costurara para ele. Ele só tinha uma. Não tinha onde reclinar sua cabeça. Eram pobres, mas tinham uma missão e ele cria nela. Ele acreditava na sua missão. Por isso, no Getsemane, ele sabia do cálice que ele tinha que beber. Não que ele arrependeu, mas ele sentiu como homem. Um homem chora na hora que ele está sentindo dor, na hora que ele está angustiado, na hora que ele está nervoso. Até o nervosismo leva o homem às lágrimas. A decepção, então, o torna muito emotivo, e às vezes até solitário. A solidão o leva à solidão. Assim aconteceu com Jesus ao ir ao Getsemane, naquela quinta-feira, e orar ao Pai. Ele sabia da sua missão, o Pai também sabia. Diz, Pai, eu conheço minha missão, eu sei que para que eu vim ao mundo, para que eu nasci como homem, mas se possível, passa de mim esse cálice, sem passar pela morte, salva o homem de alguma outra forma, dá-me a palavra e eu falo a palavra, e tudo se transforma. Não, não é o poder da palavra, ele o tinha que morrer como homem, ressuscitar como homem, ir ao inferno como homem, sentir as dores da cruz, dos cravos, da coroa de espinho, como homem, as necessidades humanas que qualquer um de nós sentimos, as tentações da carne, também ele sentiu. Ele foi tentado em tudo, diz a palavra. O profeta chega a dizer assim, você pode imaginar, irmão, e me perguntar, mas será, profeta, que ele foi tentado naquilo? Você já sabe o que significa essa palavra, naquilo?
É naquilo que você está pensando, que você está quase caindo ou caiu. Ele foi tentar também naquilo. Ele diz, em todas as tentações que você passou, ele passou por ela também. E venceu como homem. Venceu como homem na sua carne. Por isso se tornou febril. E no Getsêmani o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Misturou suor com sangue na pele. Os vasos da pele estouraram. Por isso todo o corpo de Jesus estava ensanguentado. Já desde o Getsêmani. Ele suou dos pés à cabeça. E era sangue o seu suor. Quando lhe bateram diante lá de Pilatos, sob a autoridade de Pilatos, ele já estava ensanguentado. Os chicotes só completaram o rasgar a sua carne, mostrar os seus ossos para que se cumprissem as Escrituras. Mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas a sua carne foi rasgada. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, meus irmãos, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, aqueles chicotes, aqueles rasgões da ponta do chicote que fez os seus lombos, por aquilo ali, eu e você fomos salvos por aquilo. Era o preço que o homem tinha que pagar para poder voltar ao Éden. Ele pagou o preço. Como homem. Ele não agiu como Deus naquela hora. Ele agiu como homem. O Filho do Homem. Ele disse assim, o Filho do Homem há de ir da forma que está escrito. Ele tem que cumprir o que está escrito acerca dele. Do Filho do Homem. Do ser humano. E por isso quando Pilatos o tinha ali maltrapilho, rasgado, ferido, cabisbaixo, humilhado, pela turba, pelos sacerdotes que deveriam estar exaltando, glorificando, estavam ali pedindo, crucifica-o, crucifica-o. Você vê o estado envergonhado em que estava Jesus. E Jesus, Pilatos havia perguntado a ele quem ele era. Tu és rei? Ele disse, tu dizes isso de ti mesmo ou alguém contou para você? Não, eu sou muito orgulhoso, Pilatos. Mas tu és rei? Ele disse, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Diga-me, Pilatos tentou tirar dele, eu tenho poder para te libertar, eu tenho poder para te matar. Ele disse, não tem. Tu não terias nenhum poder se não fosse dado pelo meu Pai, se não fosse permitido pelo meu Pai. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Não havia poder divino nele naquela hora. Ele agiu pura e simplesmente como um homem. Por isso Pilatos pediu para ele adiantar-se, se colocasse na frente de Israel, dos judeus, e disse, eis aí o homem. Não eis aí Deus. Não, eis aí o homem. Não um homem, o homem. Crucifica-o, crucifica-o. Crucificaram um homem maltratado, ferido, humilhado. Já não lhe restava forças nem para falar. Dizem os sábios que Jesus tinha muito pouca força na hora que ele foi crucificado. Eu nunca fiz pesquisa, mas os teólogos, afirmam em vários livros que Jesus falou 7 frases só na cruz. Apenas 7 frases ele pronunciou. E cada vez que ele ia falar, ele tinha que puxar o fôlego
e os pés dele tinham que levantar, e os cravos rasgavam os seus pés. Porque tinha que encher os pulmões para gritar: Pai! Ele não tinha mais forças. Era o resto do homem que viera para resgatar o homem. O dia do resgate estava ali. Satanás rodeando por ali, vendo-o morrer e sofrer na cruz, dizendo: esse eu vou levar para o inferno. E ele rendeu o Espírito ao Pai. Ele entregou o Espírito ao Pai. E quando ele o fez, ele ficou mais ainda sozinho do que saíra sozinho do Getsemane. Porque Deus não podia apanhar como apanhou, sofrer como sofreu. Então ele sofreu tudo isso. O profeta diz: pense você como um homem, como se fosse você. Por isso você tem que se colocar no lugar dele. Até quantas chibatadas você aguentaria? Até quanta humilhação você suportaria sem irar? Sem desejar dar um tapa na cara de quem te agride? Ou um chute de quem te prejudica? Pois ele, uma das frases que ele disse na cruz e sofreu ainda mais para dizê-la foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Estão cegos quanto a isso. Se soubessem, eles mesmos me tirariam da cruz. Curariam as minhas feridas. Mas eles não sabem. Eles foram cegados por Satanás. Porque se eles soubessem para que eu vim, para que estou aqui, eles saltariam de alegria. Eles saltariam de glórias. Finalmente, eles poderiam ser resgatados. Eles poderiam sair do cativeiro, das garras do diabo, das mãos de Satanás. Não teriam mais que obedecer ordens. E ao expirar na cruz, imediatamente, o diabo já para esperá-lo lá embaixo, no Hades. Ele foi, segundo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, ele foi em espírito pregar aos espíritos em prisão. Desceu lá, mas quando ele chegou lá, ele não chegou como um vencido, mas como um vencedor. Ele conseguiu cumprir a palavra do Pai. Ele conseguiu ser o que o Pai queria que ele fosse, o Redentor semelhante. Que a lei exigia um Redentor que fosse semelhante ao homem, que fosse um homem também. E ele cumpriu aquilo ali diante de toda a turma de Satanás, dos anjos de Satanás. Ele cumpriu cada requisito que a lei exigia. Cada profecia teve que se cumprir. Cuspe na cara, carne rasgada, ossos expostos. Ele tinha que passar por cada escritura para cumprir com ela o requisito que Deus exigia de um resgate. O resgate tinha que ser X e era X. O sequestrador não aceitava a diferença. Satanás não queria e nem podia aceitar outra coisa senão aquilo. Quando ele desce, Satanás disse: agora eu te peguei, Jesus. E aí, você está no inferno. Você está no inferno, Jesus. Mas eu não estou aqui para ser aprisionado, Satanás. Estou aqui para salvar o homem. Você os aprisionou. Quando matei Noé, os profetas, Abel, eu pensei que estava te matando. Vê como Satanás conhecia o plano? Porque ele estivera lá. Quando eu matei Abel, eu pensei que estava te matando, mas Abel está aqui preso. Adão está aqui preso. Eva está presa. Aqui, ó, a chave está na minha mão.
E agora também vou te colocar lá, junto com eles. Porque você não é o cordeiro. Você não é a ovelha de Deus. E ele, firme em sua posição, sabia quem ele era como homem. Um homem, irmão, não foi Deus. Um homem dominou o inferno. Um homem esteve diante de Satanás, cara a cara, e o dominou. O profeta diz: um homem de joelho vale mais do que o inferno inteiro. Você não conhece a sua força, o seu poder, porque ele não é muito alto lá em cima, ele é de joelho para baixo. É joelho no chão, boca no chão. Porque um homem de joelho, um ser humano de joelho, sinceramente, um coração contrito, ele roga a Deus e os anjos estão à sua disposição. Assim como Jesus no Calvário, ele tinha os anjos à sua disposição. Ele podia ordenar, o profeta diz, em cada galho de uma árvore que estava ali no Calvário, havia um anjo. Só dá a ordem, Jesus, dá a ordem aí, nós vamos acabar com tudo isso. Vamos destroçar esses algozes. E ele não falava nada, ele nem olhava para os anjos. Ele cabisbaixo, porque tinha que vencer como homem, não como divino. E quando ele foi ao inferno, ele foi em espírito, sim, mas o espírito humano que habitava num homem, porque o seu espírito é um corpo semelhante a este. A sua teofania é um corpo semelhante a este corpo terrestre que você tem. Não pode ser o corpo celeste. Tem que ser semelhante ao terrestre. Por isso ele tinha as marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Se fosse celestial, o Logos restaurado, ele não teria marcas. Quando ele subiu aos céus, não tinha marcas mais. Quando ele foi para o propiciatório, o trono da intercessão, aí sim seu sangue continuou jorrando no trono da misericórdia. Quando o anjo bradou: eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aquele vencedor. João olhou, eles olharam e viram um cordeiro sangrando, porque ele foi para o trono da intercessão. Um homem morreu, um homem foi ao inferno, resgatou o homem, levantou-se com o homem, levou o homem à glória celestial e agora ainda ora pelo restante dos homens. Porque ele sabia que tinha mais ovelhas lá fora. Não era só aquele montinho ali que ele levantou. Há outros que eu tenho que buscar. Há uma ovelha perdida em algum lugar. E após a sua intercessão, súplica, ele completará a sua obra e fará descer em seu nome um homem. Assim como Deus enviou ele como um homem, ele enviará também um homem para vir buscar a sua noiva querida. Por isso ele pousou sobre a cabeça dele, disse: este é o meu filho amado. Ele pousou sobre o ombro dele, dizendo: a potestade está sobre os seus ombros, o reinado está sobre os seus ombros. Um homem que morreu, se você for na sepultura dele, talvez não reste os ossos. Porque morreu um homem esmagado por um carro, num acidente de estrada. Ele podia usar a palavra falada. O próprio Billy Paul diz: pai, fale a palavra e saia daí. Ele podia usar aquilo para ele e sair debaixo do carro, sem nenhuma ferida. Ele disse: não, filho, não posso. Mas por que não, pai? Fala a palavra. Não posso, porque isto é para a igreja. A palavra falada é para a igreja, isto é, para ser usado a favor da igreja. Não é para a igreja usar, não.
é para ser usado a favor do povo, não para mim individual. Mas eu recebi isso para o povo, isso pertence ao homem. Eu tenho que falar essa palavra para resgatar o homem. Eu prometi quando preguei, se vocês não conseguirem chegar a esse nível de fé para ser raptado, Deus usará a minha fé para resgatar vocês. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando ele levanta do propiciatório, ele envia um homem. E nós não vamos ver uma luz brilhando na nossa frente e dizendo na voz de trovão: eu sou o irmão Brana. Vocês vão ver um homem de carne e sangue como eu, como ele. Quando ressuscitou, ele diz: veja aqui, espírito tem carne e sangue e ossos, carne e ossos, perdão, como eu tenho. Porque o sangue ele não tinha mais, deixou tudo no Calvário. Mas o espírito tem carne e ossos, como eu tenho. Quando Tomé duvidou, ele disse: coloca aqui teu dedo, Tomé, nesse buraco aqui, ó. Põe aqui. Aqui é onde a lança entrou. Você acha que o Espírito tem isso? Pega a minha ferida das mãos, dos pés. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Porque tu vistes, crestes? Você tem que ver, não se eu ver. Pastor, eu acredito. Mas eu tenho que ver. Pois você vai ver. Nem que seja para ser chamado de incrédulo e nécio. Tardo de coração para crer em tudo que o profeta falou. Mas você vai ver, eles terão que ver que um homem vai ser enviado com a escritura nas suas mãos, de resgate da propriedade, da posição, da glória do homem. Então vocês conhecem a história, vimos as cenas. Ele disse: eu não vim aqui para você me prender, Satanás. E nem prender você. Eu vim para resgatar o homem. Eu preciso abrir essa porta aí. Porque eles creram em mim. Mataram cordeiros, ovelhas, cabritos. E derramaram sangue para a remissão dos pecados dele. E aquilo não cobriu o pecado deles. Mas agora, meu sangue está lá, ó, naquela cruz toda molhada. Naquele chão lá todo molhado. Eu derramei o meu sangue por eles. O sangue de Deus foi derramado no Calvário como um sangue humano. E eu simplesmente estou aqui para receber as chaves. Não houve titubeação de diabo. Não dou. A autoridade era tanta daquele homem que ele teve que estender a sua mão e entregar suavemente, humildemente, àquele homem que o diabo queria destruir, a chave da morte e a chave do inferno. O inferno nas almas encarceradas, a chave da morte, os filhos de Deus que morreram, crendo que um dia o Cordeiro de Deus se levantaria sobre a terra. Daquele homem que foi humilhado, o grande Jó, que pela fé gritou: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a face da terra, e eu o verei face a face. Esses olhos que estão aqui o verão. E realmente, lá naquele profundo do Hades, da sepultura, olha Jó diante do seu Redentor semelhante. Os meus olhos viram a ele. Ele foi reconhecido por aqueles que o amaram, creram nele. Então ele se identificou a eles e disse: agora vocês não mais ficarão aqui no Hades. Eu sou a vida e eu vim tirá-los para a vida. Vamos? Um chamado daquele,
uma identificação daquela. Você acha que alguém teria alguma dúvida em sair dali? Saíram numa fileira, na correria, para ver o dia, para ver a luz brilhar. Ali foi o resgate pago. Eu sou o resgate, Satanás, vê? Eu sou o pagamento deste homem. Aqui está o meu bilhete. A minha ordem de evacuar este lugar, de esvaziar este lugar. Aqui está a ordem. Meu sangue foi derramado por eles. O profeta de Satanás continua sempre duvidando. Diante do trono de Deus, dia e noite ele está para nos acusar de algo que fizemos de errado, de alguma coisa que cometemos de errado no corpo. O diabo está ali pronto para nos acusar, e com a visão que ele tem das dimensões, ele consegue em tempo real, ao vivo, mostrar para Deus o que nós estamos fazendo de errado. Veja lá sua filha, veja lá seu filho, veja o que ele está fazendo. Está certo aquilo? É certo aquilo? É certo aquilo? É o desafio de Satanás. Não, não é certo, a palavra diz que não é. Então tem que morrer. Vai ter que matar eles. Eles também têm que morrer. E o cordeiro sangrando encontra forças para dizer: não, Pai, eles não têm que morrer, porque o Senhor requereu um redentor semelhante. O Senhor requereu um resgate do homem, e eu fui este resgate. Eu morri por eles. Simplesmente, Satanás, eles não são culpados. Ela não é culpada. Ela é réu de morte. Não, ela é inocente. Ele é inocente. É inocente. É inocente. Porque o meu sangue foi derramado por eles. E assim ele esvaziou o paraíso, o inferno lá no Hades, a sepultura, porque Hades significa sepultura, inferno significa sepultura, Hades. Ele tirou os santos do Velho Testamento. Muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, mas todos que estavam ali foram resgatados. O resgate foi para todos. Mas ressuscitar e aparecer a muitos foram escolhidos. Foram separados para isto. Saiu, fechou a porta do inferno e acabou. Acabou tudo no Calvário. De agora em diante, um homem que morresse, atropelado, ou de morte comum, uma parada cardíaca, que seja, qual doença for, e esse homem morre, ele não vai mais para o inferno. Anjos vêm buscar ele para o lugar que Jesus preparou de descanso para os filhos dele, os irmãos dele que vão morrer antes da redenção final. Então ele preparou um lugar, e lá ele coloca todos os salvos. Morre o ímpio, e ele é sepultado, ele vai para o Hades, ele vai para o inferno. Mas morre um salvo, anjos vêm buscá-lo e levaram para o lugar que eles também estão. Estes anjos são os irmãos, entes queridos que morreram e agora estão nesse lugar que Jesus preparou. Eles descem para pegar o salvo e o conduzir. Eles são essas luzes místicas que o mundo vê por aí voando de um lado ao outro dos céus. São estrelas brilhando no espaço. E assim, naquela manhã ele disse: agora falta o último ato do resgate, da operação que Deus fez para resgatar o homem em 3 fases, em 3 etapas: a cruz, o inferno, a sepultura e a ressurreição. Agora, a terceira fase era a ressurreição. Ele ressuscitou como homem, trouxe os santos junto com ele, para provar que ele ressuscita também os santos que dormirem.
Andaram por Jerusalém por cerca de 40 dias. Pelas ruas de Jerusalém. Com a prova de que realmente ele era o conquistador poderoso. E agora, para encerrar a nossa era, também a última fase do nosso resgate, também é ressurreição. A ressurreição do profeta de Deus. Irmão Nereu, não há ressurreição isolada. Lógico que há. Muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados e saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Eles não saíram antes. Quando Jesus se apresentou e saiu, quer dizer, da dimensão invisível para a dimensão visível, para luz, tempo e matéria, aí eles vieram para a mesma dimensão que Jesus estava. Mas Jesus ressuscitou isoladamente. Ressurreição isolada do irmão Jesus. E hoje, ressurreição isolada do irmão Brana. É o que cremos. É o que Deus está determinando para nós. O último ato, ressurreição. E Ele ressuscitando tem o poder para ressuscitar os santos do Novo Testamento. E quando Ele trouxer os santos do Novo Testamento com Ele, Ele se apresentar como homem. Alguém diz assim, com vergonha de pregar a ressurreição do profeta, não, ele vai ficar invisível, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, não, a noiva vai ver, sim. Eliezer não era invisível para Rebeca. Era um homem que estava montado num camelo, um homem que estava precisando de água para beber. Seus camelos estavam cansados de andar pelo deserto. Também aquele homem estava cansado de caminhar pelo deserto. Era um homem. E Rebeca viu um homem. E a noiva de Cristo verá um homem. Quando ele chamar os santos do Novo Testamento com ele, nós não veremos os santos até que nossos olhos sejam abertos. E quando os nossos olhos virem os nossos entes queridos, irmãos, aí seremos transformados. Porque os meus irmãos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Estaremos para sempre com eles. Aí é a nossa transformação. Que, aliás, significa também uma ressurreição. Todo homem tem que morrer. Todo homem tem que morrer. É sentença divina. Mas só que no nosso caso, será tão repentino, que será num piscar de olhos. Descerá fulminando a vida humana de pecado. E ao mesmo tempo, é num piscar de olho. Vai, volta de novo. Entende? Vai, morre e ressuscita. Recebe vida de novo. Nossos corpos serão vivificados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Recebemos a vivificação. A imortalidade toma conta do nosso corpo. A corrupção sai e a incorrupção vem e toma conta do nosso corpo. Purifica-se o corpo, mata-se a natureza humana pecaminosa e introduz-se a natureza humana salva, redimida por Cristo. Aí sim estamos aptos para seguir Eliezer ao encontro de Isaac nos ares. Isaac virá nos ares, na porta da casa, no caminho, saindo de casa, para encontrar com a sua noiva. E é ali que o mensageiro vai entregá-la a ele. Esta é ela, Senhor. Este é ele, Senhora. E Isaac terá a oportunidade de pegar Rebeca para si, levá-la à recâmara da sua mãe e possuí-la.
e tê-la como sua eternamente, assim será conosco também. Operação resgate do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nós estamos na última fase da ressurreição, da identificação de que fomos comprados, redimidos e resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não te preocupes com as acusações da mente, as suas próprias, que a pior acusação que nós temos é de nós mesmos, é do nosso coração, que nos condena. Se o nosso coração não nos condena, temos paz com Deus. Mas se condena, maior é Deus do que os nossos corações. É isso que diz a palavra. É isso que diz a Bíblia, é isso que diz Deus. Então, isto tudo é assim, diz o Senhor. É a palavra de Deus para nós. Deus te abençoe e lembra que você é inocentado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, que temos que falar mais alguma coisa, Pai? Se todas as coisas estão patentes diante dos nossos olhos, é claro, tão evidente, aquilo que aconteceu no passado e que está acontecendo nesses dias finais. Aqueles 40 dias gloriosos que o Senhor Jesus passou com seus discípulos, nos aguarda também na ressurreição dos últimos dias, na nossa ressurreição para o nosso resgate, para a prova de que a vítima foi resgatada e Deus nos resgatou através da sua palavra. Muito obrigado, Senhor, com o perdão dos nossos pecados confirmados pela palavra, através do sangue, nós agradecemos a Ti esse pão nosso de hoje, para alimentar as nossas almas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Lá vem o Cordeiro de Deus e tira o pecado de todo mundo, que num segundo lava a tua alma, te dá a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo, que é o amor que perdoa e inocenta o pecador. Jesus tomou o meu lugar, e isto me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. Inocente, inocente. Aleluia! Glória a Deus! Lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, e no segundo lava a tua alma, te dá a paz.
Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. As pedras que apontavam pra mim, todas caíram ao chão. A pedra que podia me matar, me deu seu perdão. Com ela construí meu castelo, com aquilo que há de mais belo. E é o amor que perdoa, inocenta o pecador. Jesus tomou meu lugar, e isso me parece incoerente, mas seu veredito pra mim é inocente. Inocente, aleluia! Inocente, inocente. Vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo, e no segundo lava tua alma, te dá a paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, que no segundo lava tua alma, te dá paz. Lá vem o Cordeiro de Deus, passando o Jordão, te dando a mão, te ajudando, dizendo pra ti, inocente. Inocente, inocente.